Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, que se consideravam justos e desprezavam os outros. Verso 10. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Onde lê-se publicano, leia-se cobrador de impostos. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Publicano, estando de pé ou em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por esse culto abençoado. Eu peço no nome de Jesus que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor me use nesta noite como canal, como instrumento do Senhor, Deus. Que eu diminua e que o Senhor cresça para a tua honra e para a tua glória. No nome de Jesus. Amém. Meus amados, podemos assentar? Surgiu uma polêmica há cerca de um mês, aproximadamente, e a internet se alimenta de polêmicas. É uma polêmica atrás da outra. Isso vende, isso traz seguidores, isso chama a atenção, essas polêmicas que vão aparecendo. Uma polêmica no mundo gospel. Existe um reality show ou um sistema de classificação de cantores, um evento em que vão se avaliando os cantores e até o cantor chegar à final e ganhar um prêmio. São 4 ou 5 jurados, e esses jurados são do mundo gospel, ou seja, são gente de igreja, que trabalha na igreja, que vive para a igreja, mas são especialistas em música, são aqueles que fazem ótimas avaliações, são aqueles que fazem os melhores contratos gospel. Uma determinada cantora de Belém do Pará, paraense, resolveu cantar uma música intitulada por ela, criada por ela, chamada O Evangelho dos Fariseus. E nessa música ela canta, e parte dela, da música, ou a maior parte da música, ela sempre fala que nós, né, e o nós aqui se refere à igreja do Senhor Jesus de uma forma geral, ou os pastores ou líderes, fazemos eventos para nós mesmos, fazemos tudo para nós mesmos. E, no determinado momento da música, ela fala da questão das queimadas da Amazônia e fala da exploração infantil que acontecia e deve acontecer na ilha de Marajó, em Belém do Pará. Essas duas afirmações são importantes porque, de fato, a Justiça, a Polícia, o Ministério Público, os órgãos competentes foram até este local e realmente detectaram problemas, né, relacionados à pedofilia, e assim, tráfico de crianças e assim por diante. Outra questão da Amazônia é que, infelizmente, ela queima, ela pega fogo, de forma até cíclica, às vezes nem por ação humana, mas ela fez essa denúncia. E dá a entender que a culpa da queimada da Amazônia e a culpa das crianças lá na ilha de Marajó tem parte a ver com o povo cristão, o povo evangélico, o povo meio gospel. O que eu posso entender é o seguinte: é muito complicado a gente fazer uma crítica a algo que a gente faz parte dela. Em que sentido? Fazer uma crítica, por exemplo, um exemplo rápido, a um sistema político, a um governo, e aqui não estou enumerando o governo A ou B, que você fica 30 anos, por exemplo, se privilegiando, você tem uma empresa e ganha dinheiro com esse governo, você ganha licitação, e depois de 30 anos você vira e fala: olha, não deveria nem existir governo, é algo ruim. É estranho, no mínimo estranho, você criticar algo que você vive. Ela estava no meio gospel, cantando para produtores musicais gospel, vivendo o mundo gospel, mas, de qualquer forma, valeu o fato dela denunciar algo e algo ser visto e ser combatido. A questão da Amazônia e a questão da exploração infantil, que é algo horrível, nojento, não há adjetivo para dizer de tão ruim algo como este. Mas ela fala da expressão evangelho dos fariseus. E aqui o texto bíblico vai tratar disso.
de uma oração entre um fariseu e o publicano, ou a oração de um fariseu e a oração de um publicano. E toda vez que eu falar publicano, por força do hábito, como está no texto, entenda-se cobrador de impostos. E aqui eu quero destacar, porque eu não gosto de... A gente não inventa nada, a gente sempre pesquisa e aprende com quem sabe mais do que a gente. Tem muita gente que sabe muito mais do que a gente. Um livro que me chama muita atenção, eu tenho trabalhado algumas mensagens em cima deste livro, como interpretação, como auxílio para entender o texto bíblico, é um livro chamado Parábolas de Lucas, de Kenneth Bailey. Já é a segunda mensagem que eu vou tratar e entender o texto bíblico em cima desse autor. Porque esse autor, ele morou grande parte da vida dele no Oriente Médio. E ao viver no Oriente Médio, ele teve acesso, através do idioma árabe, de diversas interpretações de autores de origem árabe, cristãos árabes que viveram na Idade Média e assim por diante, e que entendem a cultura e o contexto daquele lugar. É muito importante a gente entender o texto bíblico no seu lugar, no seu contexto, na sua cultura. Então, ele trata aqui de algumas questões que nós do Ocidente talvez não perceberíamos lendo esse texto, mas ele, por viver naquele lugar, entende algumas questões e passará isso para a gente, e algumas vezes citarei esse autor. Uma das questões que eu sempre li esse texto bíblico, sempre passei por ele, e entendi desta forma, é a questão da adoração desses dois homens serem de forma individual ou de forma coletiva. E por que isso é importante? Porque realmente Jesus fala da oração do fariseu e da oração de forma individual do cobrador de impostos. Mas aquele momento, segundo esse autor e outros autores, é um momento de adoração coletiva. É o momento em que eles se reuniam na chamada hora nona, às 3 horas da tarde, para se reunir e ter um momento de oração, de adoração no templo. Eu trago como exemplo o que é muito comum nas igrejas católicas romanas, em que a igreja fica aberta, o templo fica aberto, e você pode ver em alguns momentos pessoas de forma individual orando, fazendo a sua reza dentro da igreja. Mas não é esse contexto o que Jesus traz nessa parábola. Ele está num momento de assembleia, num momento de congregação, num momento de reunião coletiva, e eles estão orando a Deus, e é um momento em que eles fazem uma oração individual. Isso é importante. E nesse momento das 15 horas aproximadamente, não é muito preciso, era o momento em que no templo era sacrificado um cordeiro. E ao sacrificar um cordeiro, vocês sabem muito bem, segundo o Antigo Testamento, a antiga aliança, era um momento na qual os homens tinham acesso, comunicação com Deus. É um momento em que o homem poderia chegar direto a Deus Pai, fazer a sua súplica, fazer a sua oração. Isso faz todo sentido, porque eles estão orando no momento em que eles entendem ter uma plena comunicação, porque, de modo provisório, o cordeiro é expiado, e a expiação, o sangue daquele cordeiro, consegue cobrir os pecados do povo, e ao cobrir os pecados do povo, o povo tem acesso a Deus. Então, há, nesse momento, uma conexão temporal com Deus. E agora, graças a Deus, através de Jesus Cristo, nós temos uma conexão permanente com Deus. O texto, então, fala no verso 11 e no verso 12, eu quero que você acompanhe comigo, com a sua Bíblia aberta, por favor, a oração do fariseu, né? O fariseu e a sua oração. Nós temos aqui o verso 11 e 12, que diz assim: o fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Muito interessante isso, né? Uma oração egoísta. Desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. É interessante, nesse texto, nós avaliarmos e vemos um fariseu, uma pessoa extremamente egocêntrica. A pessoa que só olha para o seu umbigo, se olha no espelho e acha a pessoa mais importante do mundo, uma pessoa insubstituível. Se ela deixar de existir, eu acho que o mundo deixa até de existir, de tão importante que ela é. Eu me lembro de uma história, uma piada, meus irmãos, me deixem só contar uma breve piada. Eu tenho muito cuidado com isso, mas ilustra perfeitamente a situação desse homem aqui, desse fariseu. Um certo barbeiro,
oriundo de uma terra distante. Costumo se falar que Portugal, acho isso errado, né? Fazer piada com português, uma nação tão importante. Vem ao Brasil e trabalha de forma honesta na sua barbearia, e durante anos junta o seu dinheirinho, camarada honesto, trabalhador. Então ele compra um veículo, compra uma Brasília, década de 70, uma Brasília bonita, um carro bonito. Ele é morador do Rio de Janeiro. E ao pegar esse carro, ele sai de uma das passagens que dão acesso à Avenida Brasil. Ele começa a andar no carro, e o carro dele já é um carro para a época moderna, uma Brasília moderna, está com o rádio ligado, e aí começa a passar a seguinte informação: senhores passageiros, senhores motoristas, na Avenida Brasil existe um homem que está andando na contramão, não quer parar, não obedece a sinalização, todos falam com ele para ele parar, ele não para. E ele ouvia essa fala do locutor da rádio, ele diz: um homem só? Tem um monte que está na contramão, um monte. É isso que acontece com o fariseu, que acha que só ele está com a razão e está todo mundo errado. E aqui nós podemos entender algumas características do fariseu. A primeira característica é manter-se puro e separado, verso 2. Porque os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam a mão quando comem. Os fariseus estavam mais preocupados com questões secundárias da fé do que questões prioritárias, primordiais, questões essenciais. Aqui, esse verso 2 de Mateus capítulo 15, os fariseus estão questionando os discípulos de Jesus porque eles comeram e não lavaram a mão. Tudo bem, lavar a mão antes das refeições é algo higiênico, mas por que se preocupar com algo tão secundário? E às vezes, meus irmãos, nós ficamos tão preocupados com questões tão secundárias e deixamos de olhar o que é principal. Outra característica do fariseu, o seu zelo em fazer o novo seguidor da lei. Aqui nós temos Mateus 23, verso 15, que diz: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Os fariseus criam essa característica de proselitismo, a religião judaica não tinha. O que é proselitismo? É a pessoa fazer a outra, seu próximo, a se converter à sua fé. É o que os cristãos fazem hoje, e outras religiões também fazem, de apresentar a sua fé e dizer: olha, venha conhecer a minha fé, venha entender mais sobre a minha fé. Mas o próprio Jesus está em Mateus 23, criticando os fariseus, porque eles convertem aquela pessoa à fé judaica daquela época, mas acabam colocando tantas regras cerimoniais, tantas regras secundárias, que a pessoa acaba se tornando pior do que era antes. Olha que absurdo, olha que coisa interessante. Colossenses, no capítulo 2, verso 20 e 23, diz assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vocês sujeitai as ordenanças, não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. O ascetismo aqui é você fazer algo, né, fazer o seu corpo sofrer, viver em condições difíceis, para dizer que está atingindo uma religiosidade, uma espiritualidade superior, né? As pessoas que, às vezes, fazem a abstinência de algumas questões, algumas coisas, só para dizer assim: olha, eu sou uma pessoa humilde, sou uma pessoa boa, faz culto de si mesmo, mas, todavia, não tem valor nenhum contra a sensualidade. Aquele caso daquele irmão, daquela irmã, irmãozinho que chega em alguns lugares e implementa muitas questões humanas, coloca muitos fardos desnecessários e faz entender que aquela roupa, que aquela vestimenta, que aquele modo de viver dela é o único modo correto. E aquele ascetismo, os ascetas eram pessoas, né, no período da igreja primitiva, que, por exemplo, dormiam em árvores, na chuva. E eles entendiam que quanto mais fizessem mal ao seu corpo, quanto mais castigassem o seu corpo,
melhores eles teriam acesso a Deus e melhores seriam na vivência espiritual. Em alguns momentos, na Idade Média, começaram até a se flagelar, né, se chicotada nas costas, achando que isso tem algum valor contra a sensualidade, que isso vai resolver o problema, no caso da sexualidade ou da sensualidade do ser humano, que isso vai dar um fim, um basta, que isso é suficiente. Mas, meus irmãos, como foi falado ontem na mensagem do pastor Ailton, não é isso, não é nós, com a nossa força humana, com a nossa capacidade humana, que vai nos fazer livrar do pecado. É a pessoa do Espírito Santo que a cada dia nos convence, nos orienta, e nós recebendo o Espírito Santo, entendendo e vivendo e procurando viver uma vida de santidade através do auxílio do Espírito Santo, é que nós temos força para resistir ao pecado. Eu não estou dizendo aqui que a gente não deve resistir ao pecado, a gente tem que resistir ao pecado, mas questões humanas por si só não vão resolver. É necessário a pessoa do Espírito Santo na sua vida. Outra questão do fariseu, que acho que talvez seja a mais grave das três que eu vou citar aqui. O desejo de se promover está em evidência, conforme Mateus 23, do verso 5 e o verso 7. Praticam todas as suas obras, a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam seus filactérios, alguns usavam franjas aqui no cabelo, e está na lei de Moisés, e franjas ao redor da orelha de suas capas, alongam, ou seja, para mostrar para todo mundo que a dele é maior do que a dos outros, para todo mundo ver, lá, vai lá um fariseu, vai lá um seguidor da lei de Jesus. E às vezes a gente fica feliz achando que a gente é seguidor de Jesus por causa da roupa. A gente tem que ser visto como seguidor de Jesus por conta do nosso caráter, a imagem e semelhança de Cristo, e não por conta apenas de roupa. É claro que você não vai usar uma roupa que sensualiza para escandalizar, não é isso que eu estou querendo dizer, mas as pessoas usam vestimentas, uniformes para se mostrar superiores às outras, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Pessoa vaidosa, pessoa isso, ali, lá vai um mestre, lá vai um rabi, lá vai um seguidor da lei de Moisés, lá vai um homem santo. Há alguns relatos de que na época de Jesus, um fariseu que ia orar na casa de uma pessoa, cobrava para orar. E quanto mais tempo demorasse, mais cobrava. Então, são pessoas mestres, a oração dele é mais importante do que as outras. Ele é melhor do que os outros, ele é mais espiritual do que os outros, ele é mais competente do que os outros. E não é assim que Jesus quer que nós sejamos. Quer que nós sejamos espirituais, que o busquemos em espírito e em verdade, que busquemos a santidade ao Senhor, mas com toda a humildade de coração. Então, não seja um seguidor de fariseus, seja um seguidor de Jesus. Mas nós temos aqui também uma outra oração, e esta oração do cobrador de impostos, o verso 13, diz assim: o publicano, estando em pé, de longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. E aí vem a pergunta: quem é este cobrador de impostos? Quem é na fila do pão? Quem ele é na sociedade judaica do seu tempo? O cobrador de impostos era a pessoa mais odiada do seu tempo. Se você imaginar hoje uma pessoa, talvez um juiz de futebol, pensou no juiz de futebol, eu sei que você pensar em outras pessoas da sociedade e entender que aquela pessoa, você deseja até mal, você como cristão, você sai da graça e deseja mal para ela, aquela pessoa ainda talvez não seja pior do que um cobrador de impostos. O cobrador de impostos, na literatura rabínica, no período interbíblico da Midrash, diz que ele era pior do que uma prostituta. É claro que eu não estou aqui querendo menosprezar, existem casos e casos, mas a prostituição para nós é um pecado. E é um pecado que afeta, que gera problema, que causa transtorno. Mas na sociedade judaica, o cobrador de impostos era muito pior. E por que ele era tão pior assim? Eu já contei aqui para os irmãos em outras mensagens, mas só para a gente entender o contexto. Seria o mesmo que o Brasil, ou uma nação, fosse invadida por uma nação inimiga, e ao ser invadida por essa nação inimiga, a nação inimiga ganha a guerra, ganhou a guerra, vocês nos pertencem, e diz assim: olha, podem continuar vivendo a sua vida normalmente, praticar a sua religião, fazer suas atividades, pode ir fazer faculdade, o que vocês quiserem,
Você só precisa pagar impostos para a gente vai receber o imposto de vocês. E aí eram impostos altos. E, além disso, além de cobrar impostos altos, esses cobradores de impostos cobravam os impostos que o Império Romano, ou aquele império vencedor, cobrava ao seu povo. Eu sou brasileiro, estou cobrando impostos do brasileiro. E aí o Império Romano dizia o seguinte: olha, eu preciso que nesse mês você arrecade R$1 milhão. Dando um exemplo aqui, bem simples. O cobrador de impostos arrecadava 2, 3 milhões, quanto mais ele pudesse, porque o que passasse de 1 milhão ficaria para o bolso dele. Então, ele era uma espécie de opressor do seu povo, ele causava problema para o seu povo, ele causava transtorno para o seu povo. Então, nós temos aqui um relato de um cobrador de impostos que está no templo, nas áreas laterais do templo, no momento de adoração. Ele era o tempo todo xingado na rua, ele era o tempo todo zombado na rua, ele era o tempo todo, as pessoas se afastavam, ninguém tinha amizade com o cobrador de impostos. É o mesmo que você conhece uma pessoa e aquela pessoa cometeu um erro gravíssimo, e você não quer andar com ela porque você não quer ser identificado como amigo dessa pessoa. Então, você vê a cena, ele está lá, no cantinho daquela congregação, daquele templo, lá no cantinho, talvez poucas pessoas o tenham visto, o fariseu daqui viu esse cobrador de impostos, e ele está lá fazendo a sua oração. É o momento em que Deus está lá, abrindo o acesso através daquele cordeiro, da expiação da antiga aliança, e ele está lá falando com Deus da sua forma. E é interessante, e meus irmãos, é muito interessante o segundo item do cobrador de impostos, de bater a mão no peito. O bater a mão no peito faz todo sentido se você está no Oriente Médio na época de Jesus ou na época atual. O ato de bater a mão no peito é um costume em que as mulheres, quando estão num funeral, elas chegam perto do corpo e começam a bater a mão no peito. É um sinal de angústia, é um sinal de tristeza, é um sinal de dor, é um sinal de sofrimento, é um sinal de luto pela perda de um ente querido, de uma pessoa na qual elas amavam ou consideravam muito. Em Mateus 15, verso 19, diz, e Jesus fala, e é interessantíssima a questão do coração, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídio, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então, o cobrador de impostos está batendo no coração dizendo assim: olha, eu sou um pecador, eu peco contra a minha nação, eu peco contra o meu povo, e talvez eu peque, é provável que peque, em relação ao homicídio, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Eu quero lembrar você que Jesus disse em Mateus 5 que o adultério não é consumado apenas quando você está com uma pessoa de forma física adulterando. Jesus foi além do que a lei falava. Jesus disse: se você pensar numa outra pessoa nesses termos, você está também cometendo adultério. Se você odeia o seu irmão, está lá em Mateus 5, você está cometendo o assassinato daquela pessoa. Olha que coisa grave, olha que coisa séria. Então, do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. Você vê um exemplo disso na Bíblia, de bater no coração, em Lucas, no capítulo 23, do verso 37 e o verso 38, quando se fala sobre a crucificação de Jesus. Verso 47, o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E o verso 48 diz assim: e todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, porque a crucificação naquela época era uma forma de espetáculo, era para fazer com que as pessoas pensassem na punição, vissem a punição, mas era um espetáculo. Vendo o que havia acontecido, retiraram-se, batendo no peito. Estavam reconhecendo que ali havia um homem justo morrendo por injustos. E aqui o que eu posso falar para você nesta noite e aconselhar a você nesta noite é avaliar o seu coração. O seu coração. É claro que nós entendemos hoje que o nosso pensamento vem do cérebro e não do coração. Mas há vários estudos que dizem que há uma conexão muito forte entre o coração e o cérebro, inclusive na questão das ações que a gente faz. Há uma conexão. Mas que você faça uma oração nesta noite,
reconhecendo que precisa de Jesus e do seu perdão na cruz do Calvário. Apresentei aqui vocês 2 religiosos. Um religioso que a sociedade enxerga como um ótimo religioso, um excelente religioso. Todo mundo, quando vê, aplaude. Todo mundo, quando olha, diz: ali vai um homem religioso, um homem sério. E um homem que era odiado pela sociedade. Um homem que era mal visto pela sociedade. E aí eu venho com essa pergunta. O próprio texto pergunta: quem desceu justificado? O verso 14 diz, Jesus responde a essa parábola: digo a vocês que este publicano desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Hoje, nós estamos aqui nessa congregação, nesta igreja. Não há necessidade de matarmos um cordeiro aqui, anexo, matar um cabrito, um animal, porque Jesus já derramou o sangue na cruz do Calvário. E diferentemente daquele cordeiro que morria, em que o seu sangue tinha validade provisória, temporal, era curta a validade daquele cordeiro, nós temos Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito de Deus, que tira o pecado do mundo. Hoje nós temos um sacrifício último, perfeito, o de Cristo. Hebreus, no capítulo 9, verso 27 e 28, diz: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar o pecado de muitos, aparecerá uma segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. O sangue de Jesus é suficiente. E aqui nós podemos tirar algumas lições desse texto. Seja menos religioso e mais cristão. Eu vou encerrar aqui com uma fala do Augusto Nicodemos, um reverendo, um pastor muito conhecido no meio evangélico, que ele, ao tratar de Mateus 23, ele fala sobre isso, sobre a nossa religiosidade que pode atrapalhar a nossa vida cristã. E isso pode acontecer. Ele diz que o grupo, por exemplo, eu vou parafrasear aqui, vou trazer para a nossa realidade. O Conjunto Renascer é uma bênção? É uma bênção. Gosto muito de ouvi-lo, mas ele por si só não é evangelho. Se você está focado apenas no Conjunto Renascer e esquece do evangelho, de viver para Cristo, você pode estar confundindo o evangelho. Você está aqui todos os domingos na IBD e está presente na IBD, é uma bênção? É uma bênção. A gente aprende muito na IBD. Mas a IBD foi criada no século XIX, Escola Bíblica Dominical. Se a IBD não existir como EBD, como formato de IBD, nós continuamos seguindo. Então, a IBD pode ser algo que te atrapalhe a chegar ao verdadeiro evangelho. Todos os eventos sociais, de mulheres, de crianças, que são bênção na igreja, são bons, são essenciais, são importantes, são, mas não são essenciais. Você pode estar muito focado nos eventos da igreja e se esquecendo da igreja do Senhor Jesus. Você pode estar muito focado nos eventos, em promover os eventos em si, e esquecer da razão desse evento existir. Isso que Jesus quis mostrar para aqueles homens. Um fariseu que estava muito preocupado em seguir a religião ao pé da letra, mas se esquecia do motivo de estar seguindo a religião. O cobrador de impostos, com todos os seus pecados, contra o pecado da nação, desceu justificado. E essa palavra é linda, porque justificado é você ser declarado justo perante Deus. Você é injusto, nós todos somos injustos, todos, sem exceção aqui nesta noite. Mas é o sangue de Jesus Cristo que nos torna justos, que é declarado justos. Olha que obra maravilhosa de Jesus. Então que nessa noite você foque mais em Cristo, na sua obra, siga Ele, procure viver em santidade. Mas tome cuidado para que essa santidade e essa falsa aparência de santidade acabe tornando problema na sua vida. Priorize a sua família, priorize estar junto com quem você ama, priorize estar nessa igreja aqui e sem olhar a quem aos defeitos dela, enquanto igreja humana, porque ela é uma igreja humana, tem defeitos, porque tem pessoas falhas, e que você está aqui dentro também como pessoa falha, colaborando para os defeitos dela. Mas que você possa olhar para Jesus e dizer: Jesus, eu preciso de Ti nesta noite. Eu sou um pobre pecador. Eu necessito da sua graça imediatamente, urgentemente. Então, eu peço que você, por favor, fique de pé e ore comigo nesta noite. Amado Deus, eterno Pai,
Graças te damos, ó Deus, porque mesmo com as nossas dificuldades, mesmo com as nossas imperfeições, nós reconhecemos que é um Deus amoroso e poderoso e que pode nos perdoar. Ó Deus, que nós nessa noite saiamos daqui com um coração mais amoroso e menos rancoroso. Um coração que entende o amor de Jesus e que vive pelo amor de Jesus e que vai procurar seguir a Jesus pelo amor que nós temos pela sua obra na cruz, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Nós, graças a Deus, temos o privilégio de viver num tempo em que basta nós reconhecermos que somos pecadores. Basta nós reconhecermos que precisamos de Jesus. E Ele vem com a mão poderosa e estende para nós. Pedimos a misericórdia, Deus, para o teu povo. Misericórdia. Os tempos são curtos, nós não sabemos quando o Senhor virá. Vemos os seus sinais, mas não sabemos. Então eu peço misericórdia ao teu povo. Misericórdia para mim e para o teu povo. Que nós possamos te seguir e te servir em espírito e em verdade. Não olhando para as coisas que são secundárias, mas olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Graças te damos pelo teu povo. E se há alguém aqui nesta noite que ainda não entendeu a mensagem do Evangelho, ou que entendeu, mas ainda está duvidoso, que venha reconhecer no seu coração, bater no peito e dizendo: olha, eu preciso de Jesus para a minha vida. Eu preciso de Jesus para poder seguir com este amor que supera todo o amor que existe nesse mundo. A Bíblia diz que o amor de mãe pode falhar, a mãe pode esquecer do seu filho, mas o Senhor não esquece dos seus filhos, ó Deus. Suplicamos misericórdia nesta noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, chegamos ao final desse culto desta noite.